Análise de impacto regulatório. Estamos finalizando a aplicação e regulamentação dela nesse próximo mês, mas o nosso decreto já traz essa prerrogativa. Então, qualquer norma que, porventura, venha a impactar no ambiente de negócios do Estado de Minas Gerais, vai ter que passar por uma prévia análise, né, que é a análise de impacto regulatório. E um ponto que, quando a gente sempre fala, nós somos vanguarda nisso, não é à toa, a classificação de risco. A Lei de Liberdade Econômica trouxe o componente do nível risco 1, 2 e 3, sendo que 1 é dispensado de qualquer ato público de liberação, qualquer autorização do poder público para exercer atividade, essas atividades de baixo risco. O nível risco 2 é aquelas que você pode funcionar, depois o poder público vai fiscalizar se você está dentro ali dos padrões. E o terceiro, que é o nível de risco 3, né, são aquelas de alto impacto, que necessitam de autorização do poder público para funcionar. E como que funciona essa classificação de risco? Principalmente para aquelas de risco 1. Elas envolvem de modo simultâneo que seja classificado como de nível de risco 1, aspecto sanitário, ambiental e predial. Aqui em Minas, eu acho que é uma dificuldade que todos os estados têm, sofrem dessa dificuldade, é que os órgãos ambientais, salvo raríssimas exceções, não trabalham com a classificação do CNAE, não trabalham com o CNAE. Eles utilizam normativos próprios que vão ali do impacto ambiental daquela atividade econômica. Então, isso vem, inclusive, de normas do IBAMA, enfim. Aqui no Estado, a gente tem ainda a deliberação normativa 217, que os órgãos ambientais cumpriam. Mas o problema dela é que o risco ali das atividades estava nessa deliberação, que não estava traduzido pelo CNAE. Então, um trabalho conjunto que nós fizemos com o SEBRAE daqui, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Meio Ambiente, fazer um DIP para o que essa deliberação 217 traz de risco das atividades ali que dependem de licenciamento ambiental, trazendo para o CNAE. Nessa composição, conseguimos extrair esse CNAE, essa lista de todas as atividades classificadas sujeitas ao risco ambiental, e, no final do ano passado, fizemos uma deliberação junto à nossa rede SIM, né, ao CGSIM estadual, que é ligada ao CGSIM nacional. Nós dispensamos mais de 600 atividades econômicas, 600 CNAEs de alvará de funcionamento. Em Minas Gerais, mais de 600 atividades econômicas são consideradas de nível de risco 1. Nós somos o primeiro lugar do Brasil nesse quesito. A título de comparação, vocês devem ter esse conhecimento, o governo federal trabalha com a tabela de 287 atividades. Então, nós mais do que dobramos a classificação. E, seguindo essa linha, nós fomos também o primeiro estado do Brasil a classificar em nível de risco 1, 2 e 3 todas as atividades econômicas dos órgãos licenciadores. Então, órgão ambiental, órgão sanitário e o corpo de bombeiros têm a classificação definida por CNAE no nível de risco 1, 2 e 3. E nas próximas semanas vamos fazer uma nova regulamentação disso, no qual provavelmente vamos passar de 670 atividades dispensadas de alvará, ou seja, que não precisam de autorização do poder público para funcionar. Consolidando ainda mais Minas Gerais como o estado que tem o maior número de atividades dispensadas de alvará, de autorização do poder público. Então, no âmbito do estado, na aplicação da legislação da liberdade econômica, inclusive, na semana passada eu bati uma bola com o Paulo Weber para discutir isso, algumas questões do governo federal, e, de fato, não tem estado no Brasil que está fazendo o nosso trabalho da forma e da magnitude que nós estamos estabelecendo. Então, para a gente é um motivo de orgulho, mas a gente não fica satisfeito, a gente sempre quer ir mais e mais e mais. Essa foi a ordem, inclusive, do governador Romeu Zema. Ele falou assim, olha, eu quero, no mínimo, o que o governo federal faz. No mínimo. Então, a nossa missão aqui é, de fato, trazer mais liberdade para os nossos empreendedores. E tem dado muito certo. Hoje, a título de comparação, na última gestão, no governador
Fernando Pimentel, de 2015 a 2018, que foi o mandato dele, Minas Gerais trouxe investimentos, cerca de 27 bilhões de investimentos privados. Protocolo de intenção. Hoje, o governador Romeu Zema, em 2 anos e 4 meses de governo, são 120 bilhões de reais. São 5 vezes mais o que o governo antigo fez em 4 anos, a gente fez em 2. Isso reflete uma gestão séria, mas que prioriza o setor produtivo, que é aberto ao setor produtivo, a negócios, a soluções que viabilizem novos investimentos. Esses mais de 100 bilhões em investimento, só esses empreendimentos têm uma repercussão direta de 55 mil empregos diretos. Em Minas Gerais, do ano passado, eu não sei como foi a performance de Pernambuco, mas nós fomos o estado que teve o maior saldo relativo de emprego do Brasil, em pandemia. Geramos mais de 40 mil saldos positivos de emprego em 2020, no qual houve a maior restrição econômica desde a Segunda Guerra Mundial, em que as atividades tiveram que parar. Tivemos um momento aqui que as coisas pararam. Belo Horizonte, do prefeito Calil, foi a capital que ficou mais fechada no mundo, em termos de funcionamento das atividades em relação à Covid. Então, todo esse arcabouço leva a investimento e a geração de emprego. E não só isso, não só a aplicação da legislação de liberdade econômica que está impactando o setor produtivo. Aqui, a atração de novos investimentos, fortalecimento das empresas mineiras aqui já estabelecidas. Além desse processo que o Minas Livre trouxe da aplicação da lei, nós fizemos algo diferente que o governo federal fez. O governo federal abriu, dentro do próprio órgão público, dentro das próprias estruturas do governo federal, um prazo para que os órgãos olhassem para os seus normativos e revisassem. Se não me engano, foram 18 meses que eles colocaram para os órgãos revisarem, para fazerem a alteração das leis, se as normas perderiam efeito. Isso de normas infralegais, né? Decretos, portarias, resoluções, enfim. Aqui a gente fez um pouco diferente. Nós abrimos um fluxo e um canal de comunicação direto com o setor produtivo. O Estado tem 90 dias para dar uma solução para o problema que o mercado aponta para o governo de Minas Gerais. Então, qualquer normativo estadual está sujeito à apreciação do setor produtivo. E o Estado ele tem 90 dias para, de acordo com aquela proposta em que o setor produtivo tem que falar qual é a norma, qual é o impacto que ela causa, qual é a proposição de mudança que o setor produtivo está sugerindo, aonde que é feito a sugestão do setor produtivo, ou se Minas Gerais, por exemplo, tem uma norma inovadora em relação ao resto do mundo, que só aqui faz e que está prejudicando o setor produtivo. E nós temos 90 dias para dar solução para isso, junto aos órgãos proponentes. Então, nós recebemos demandas do órgão ambiental, do órgão sanitário, da junta comercial, de todo tipo. Caso não tenha uma resolução entre setor produtivo e órgão público, pode ser um sim. Por exemplo, eu quero que mude o decreto estadual relacionado à proteção ambiental do Pequi, por exemplo. O setor produtivo apresenta uma proposta falando que tem que revogar essa norma. Se o órgão ambiental concordar, ele fala assim, beleza, eu concordo, eu estou vendo que essa norma aqui não faz sentido, e quando que ele vai mudar? Olha, a gente tem um cronograma de alterar essa norma até agosto de 2021. Então, até agosto de 2021, essa norma tem que estar revogada. Ou uma contraproposta do órgão que foi provocado. Olha, não tem como revogar a norma, mas a gente pode fazer uma contraproposta de que até 10 PQs o empreendedor, o cidadão, ele pode cortar. Para todo isso, ele tem que pedir autorização para o ente público. Setor produtivo, você está de acordo? O setor produtivo vai falar se sim ou não. Se ele falar que não, segue a proposta dele. Se ele falar que sim, resolveu esse problema aí, na medida em que houve um diálogo entre o setor produtivo e o órgão público para chegar ao melhor denominador comum naquele momento. Mas caso haja uma
insistência. Aliás, e também pode ser um não embasado. Fala, olha, o pequi é uma árvore milenar que tem ali a cura do câncer e a gente não pode parar de... A gente não pode abrir mão de nenhum pequi no estado de Minas Gerais. Setor produtivo, você está de acordo? Pô, eu sabia que ele tinha ali a cura do câncer. Então, até um não embasado, a gente faz esse trâmite. Mas, se não houver convergência, se não houver entendimento entre setor produtivo e órgão público, nós subimos com isso ao governador. Então, o governador, ele vai falar assim, pautado ali das informações, tanto que o setor produtivo colocou, quanto o órgão público defende ali a posição dele, ele vai tomar uma posição, se é para avançar ou não. Então, nós temos um juiz, que é o governador, para a gente não ficar com propostas e demandas ad eterno. E esse ciclo tem 90 dias para se concluir, para se fechar. Então, essa é a forma no qual o Estado entendeu a melhor forma de... Porque eu, Frederico, nós somos burocratas, em que pese o meu lado liberal aqui, de querer reduzir o Estado ao máximo, eu não sei o que o setor produtivo passa. Eu não sei o que o empreendedor lá na ponta sofre. Não tem ninguém melhor do que ele para me falar aonde está o problema. Então, nós fizemos uma articulação muito forte às entidades empresariais, Federação de Indústrias, associações comerciais, Câmara de Dirigentes Lojistas, a FEComércio, Sistema de Cooperativas, enfim, fizemos essa articulação junto a essas entidades para elas passarem para a gente aonde que o calo está apertando. E, além disso, fizemos também a revogação de mais de 400 normativos que não fazem sentido, são obsoletos, estavam em contradição com a norma estadual, norma federal, e temos mapeados mais 1.700 normas para serem revogadas. Então, a gente espera que até o final de 2022, mais de 2.000 normas sejam revogadas aí, sejam tiradas do arcabouço jurídico do Estado de Minas Gerais. É o Felipe que é o procurador do Estado, né, de Pernambuco. Então, ele sabe muito bem... Eu sou procurador do Estado da Paraíba, mas Felipe é pernambucano, procurador do Estado na Paraíba, e o pai dele é decano na Assembleia Legislativa aqui. Legal. Você entendeu o histórico dele aqui. Bacana. Então, o Felipe sabe, como procurador, como são as leis e normas do Estado. Vão sendo criadas, que nem o órgão público sabe mais o que ele tem que fazer, ou regulamentar, ou deixar de fazer. Então, nós temos mapeado mais de 2.000 normas para isso. Só para você chamou a atenção esse fato, trabalhei 4 anos na Cefaz Paraíba, né, como coordenador jurídico da Cefaz. E assim, o que eu sinto mesmo é que até a fiscalização auditorial ela não sabe o que está vigente, o que é que não está. Assim. E aí, na dúvida, em prejuízo do cidadão. Infelizmente. É isso. Essa é a que acontece, né? Infelizmente. É isso. E gera uma insegurança jurídica enorme. Enfim, é ruim para todo mundo. É ruim para o setor público, é ruim para o empresário, é ruim para todo mundo.